Olá a todas e a todos, é um prazer enorme poder falar hoje para vocês. Meu nome é Ernesto Goulart e hoje eu vou contar um pouquinho sobre como a tecnologia de impressão 3D, mais especificamente a tecnologia de bioimpressão 3D, tem revolucionado a área de pesquisa em medicina regenerativa e aberto os novos horizontes para um futuro melhor para a área de transplante, para os pacientes em fila de espera, também para modelagem de fármacos e diversas outras aplicações que eu vou comentar um pouquinho para vocês agora. Eu começo essa apresentação com uma provocação. É possível imprimir vida? Basicamente, o que eu vou mostrar para vocês nos próximos 30, 40 minutos é como nós, pesquisadores, estamos desenvolvendo ou aprimorando tecnologias que foram desenvolvidas no século XIX, aquelas tecnologias de cultura de células de mamíferos em duas dimensões, em plaquinhas de vidro, placas de Petri, garrafinhas, e desenvolvendo métodos de cultivar e de produzir órgãos em laboratório, que eu particularmente considero o futuro da área de medicina regenerativa. Para isso, pessoal, eu dividi essa apresentação em duas partes. Uma primeira parte onde eu vou falar sobre os conceitos de engenharia tecidual, sobre o que é scaffold, o que é arcabouço e também quais as fontes de células que nós usamos dentro das abordagens de engenharia tecidual. Mais especificamente na parte de impressão 3D, ou bioimpressão 3D, nós vamos falar sobre os conceitos gerais, as principais abordagens que vêm sendo utilizadas em bioimpressão e os desafios futuros. Então vamos lá. Pessoal, a cada 30 segundos morre um paciente que precisaria de um órgão a ser transplantado, ou seja, em espera de transplante, nas filas de espera de transplante de órgãos. Isso acontece dentre diversos outros fatores, mas principalmente pelo crescente número, a crescente demanda de órgãos que não é acompanhada pela disponibilidade de órgãos advindos de doadores. Ou seja, aqui a gente tem uma representação dos últimos 30 anos mostrando que a taxa de pacientes que ingressam em fila de espera cresce muito mais rápido do que tanto o número de transplantes que é realizado, quanto também o número de doadores disponíveis. E com isso nós precisamos criar alternativas a esses pacientes, alternativas, novas tecnologias que podem suprir em parte ou totalmente essa demanda reprimida. E eu começo essa apresentação mostrando também essa imagem desse camundongo com uma orelha humana nas costas. Essa imagem ela correu o mundo no final da década de 90. Eu não sei se alguns de vocês tenham, porventura, em algum momento, deparado com essa imagem. E talvez alguns de vocês tenham se perguntado, mas por que esse camundongo tem uma orelha humana nas costas? Obviamente, pessoal, esse camundongo ele não escuta pelas costas. Mas foi a primeira vez que nós, pesquisadores, conseguimos produzir um tecido humano com uma estrutura tridimensional de um tecido humano em laboratório. Essa é uma orelha, um tecido cartilaginoso, feito com células humanas, é um tecido vivo, com o formato de uma orelha, a gente consegue olhar que aquilo dali é uma orelha, e que foi implantado nas costas desse camundongo imunodeficiente. E foi a primeira vez que a gente conseguiu, então, quebrar esse paradigma do cultivo e produção de tecidos biológicos em laboratório, que antes era feito exclusivamente em duas dimensões, ou seja, no fundo dessa garrafinha aqui, para uma estrutura tridimensional complexa. E isso foi desenvolvido graças aos esforços de diversos pesquisadores, mas aqui eu destaco os que são até hoje considerados os grandes, os pais dessa área da pesquisa, dentro das ciências médicas, que é chamada de engenharia tecidual. Bob Langer e Joseph Vacante. Mas o que é engenharia tecidual? Eu acho que essa imagem ela representa o que eu considero como o dogma central da engenharia tecidual. Tudo começa com um paciente. Esse paciente ele tem uma injúria tecidual onde ele precisa de uma reposição de um tecido ou de um órgão. Nós isolamos células desse paciente. Essas células são cultivadas e caracterizadas ainda em duas dimensões em laboratório. Após uma expansão dessas células, até conseguir o número suficiente de células, nós semeamos essas células numa estrutura que vai prover a tridimensionalidade para o crescimento dessas células. Essas células elas podem estar
elas vão ser associadas então a essa matriz de crescimento, que pode estar suplementada com diversas outras coisas além das células, como por exemplo fatores de crescimento, nanopartículas, outras moléculas. Essas células então vão interagir com esse microambiente e formar um novo tecido, né, que é essa organização tecidual ou neo-organização tecidual. Com isso, esse tecido vivo, esse tecido biológico vivo, é transplantado de volta ao paciente. Bom, olhando bem resumidamente sobre esse dogma central da engenharia tecidual, nós observamos que basicamente a engenharia tecidual precisa de dois componentes principais que devem estar em um equilíbrio harmônico, né? A gente precisa de um arcabouço de crescimento, que é aquela estrutura tridimensional que vai prover o crescimento e a organização, e vai induzir a organização daquelas células até formarem um novo tecido, e obviamente uma fonte de células, ou seja, qual célula que eu vou utilizar para conseguir produzir aquele tecido-alvo. Bom, o que é scaffold ou arcabouço? Né? Scaffold é um termo utilizado na construção civil. Em português é chamado de arcabouço e se refere a toda a estrutura de uma obra que dá sustentação a ela, como, por exemplo, as vigas de um prédio, de uma casa e assim sucessivamente. E na área de engenharia tecidual existem duas possibilidades de scaffolds, os scaffolds naturais e os scaffolds sintéticos. Perdão. Mas, basicamente, esses scaffolds eles têm que cumprir 3 regras. Eles têm que ser biocompatíveis, ou seja, eles não podem ser tóxicos nem imunogênicos, e eles têm que ser biodegradáveis ou biointegrativos. O que significa isso? Ou eles vão exercer a função de prover esse crescimento tecidual de forma organizada e depois eles vão se dissolver, se desintegrar, ou não, eles vão ficar ali após a enxertia por um longo período de tempo, se possível, para sempre naquele paciente. E, obviamente, ele tem que ter uma propriedade física adequada àquela funcionalidade. Ele tem que ter uma dureza, elasticidade e porosidade. O que isso quer dizer? Se eu vou fazer um osso, ele tem que ser duro. Se eu vou fazer uma cartilagem, tem que resistir à compressão. Tendão tem que ser elástico e assim sucessivamente. Bom, e agora, quais são as fontes de células que nós podemos utilizar dentro de engenharia tecidual? Pessoal, existem diversas fontes de células, mas por questão de tempo, eu vou mostrar agora para vocês o que eu considero como a principal e a que vem sido mais utilizada dentro das abordagens, das diversas abordagens de engenharia tecidual, que é as chamadas células IPS. E o que significa células IPS? Bom, para eu produzir uma célula IPS, tudo começa com um processo onde eu tenho uma célula somática, ou seja, uma célula terminalmente diferenciada, um pedacinho da sua pele, um fibroblasto dérmico, células do seu sangue, qualquer célula que tem no indivíduo adulto. Eu faço um processo que nós chamamos de reprogramação celular. Essa reprogramação celular faz um remodelamento da cromatina daquelas células e transforma aquelas células de volta a um estágio de pluripotência induzida, muito semelhante àquelas famosas células tronco-embrionárias. E qual que é a vantagem disso? Né? A vantagem é que, primeiro, ninguém aqui tem células embrionárias guardadas da época em que a gente foi gerado, na hora da fertilização do espermatozoide com o ócito, a formação do blastocisto, aquelas células ali, ninguém congela essas células. Mas eu posso agora produzir essas células de um indivíduo adulto a qualquer momento e a partir de qualquer célula. E como é que eu faço isso? Né? A gente introduz a gente faz a expressão forçada de 4 genes, que são chamados fatores de reprogramação ou fatores de Yamanaka, que fazem toda essa reprogramação da cromatina dessas células até transformar ela de volta a uma célula pluripotente induzida. E para que a gente usa isso? Né? Então, a partir daquela biópsia de pele, por exemplo, eu produzo essas células IPS e eu posso, por exemplo, diferenciar um neurônio daquele paciente e, por exemplo, testar uma droga no neurônio que é oriundo daquele paciente, que tem a mesma sequência de DNA daquele paciente, as mesmas mutações e etc. Ou então eu posso reparar, por exemplo, o DNA, uma mutação que causa uma doença àquele paciente, e gerar uma terapia com reposição daquelas células àquele paciente, dessa vez as células corrigidas. Ou seja, as possibilidades são enormes, né? Então,
de novo, a gente reprograma, aí a partir dessa célula IPS eu faço um processo de diferenciação, onde eu consigo produzir qualquer tipo de célula do nosso corpo. Então essa é a grande vantagem das células IPS, né? Porque por ser uma célula pluripotente, ela tem essa capacidade de diferenciar em qualquer célula de um indivíduo adulto. E aí eu posso fazer modelagem de doença, ou seja, eu posso estudar a mutação daquele paciente em laboratório sem eu precisar, por exemplo, ter que abrir a cabeça do paciente. Eu posso testar drogas naquelas células e eu posso também testar a toxicidade de drogas também sem expor os pacientes a risco, além de também os potenciais terapêuticos dessa abordagem. E com isso, esse pesquisador que desenvolveu essa tecnologia, o Dr. Shinya Yamanaka, da Universidade de Kyoto, ganhou o Nobel em 2012. Bom, como eu falei para vocês, depois que a gente obtém as células pluripotentes, a gente tem que diferenciar essas células. Gerar de volta uma célula somática, uma célula terminalmente diferenciada. No nosso centro, e aqui eu coloco imagens dos nossos trabalhos, nós temos diversos protocolos, onde a gente consegue gerar, a partir de células IPS, aqui representadas nessa imagem na parte superior, a gente consegue diferenciar, por exemplo, células hepáticas, ou seja, hepatócitos, que são de origem endodérmica, né, daquela camada germinativa mais do interior do blastocisto. Nós também podemos gerar tecidos de origem mesodérmica, como, por exemplo, o tecido vascular. Nós podemos gerar também tecidos de origem de ectoderma, como, por exemplo, neurônios, e assim sucessivamente, até inclusive trofoblastos, que são tecidos de origem placentária. Ou seja, um potencial ilimitado de produção de células, né? E aí agora a gente tem a nossa fonte de células, que eu posso usar, por exemplo, para imprimir qualquer tipo de tecido. Eu posso diferenciar meus IPS em tecido cartilaginoso, em tecido hepático, em neurônio, qualquer coisa, a partir de uma simples coleta de um sangue, de uma biópsia da sua pele. E eu tenho agora que gerar o meu tecido, né? Agora nós vamos falar sobre a bioimpressão, que é uma das técnicas de engenharia tecidual que nós vamos mostrar daqui para frente. E o que é a bioimpressão? Acredito que a maioria de vocês já tenha se deparado com uma impressora 3D convencional, né, que é aquela impressora que trabalha com polímeros plásticos. E como que ela funciona? Né? A impressão 3D é uma manufatura aditiva. O que significa isso, Ernesto? Essa impressora ela trabalha da seguinte forma. Tem um filamento de plástico, esse filamento de plástico ele é derretido em altas temperaturas, 200 graus Celsius mais ou menos. Esse plástico derretido ele é depositado e através de um sistema de polias, esse bico extrusor vai gerando uma deposição conforme um arquivo tridimensional. A partir do momento em que é depositada essa camada, esse plástico ele seca, se solidifica e aí, a partir disso, camadas sucessivas de materiais são depositados, de forma que ao final desse processo nós temos então uma formação de uma estrutura volumétrica, ou seja, tridimensional. E é importante ressaltar que a impressão 3D de polímeros plásticos já foi um grande avanço para a medicina, principalmente para a área de próteses e também, aqui representado de algumas próteses, e também de órteses. Isso apenas polímeros plásticos. Mas o que é a bioimpressão? A bioimpressão é uma modificação dos sistemas convencionais de impressão 3D, só que ao invés de eu derreter um polímero plástico, o que eu vou fazer agora? Eu vou imprimir uma mistura de células vivas com uma matriz, que eu vou chamar agora de hidrogel. As células elas estão vivas durante o início desse processo e elas têm que sobreviver ao final desse processo. Então, obviamente, todo esse processo é realizado em uma temperatura fisiológica de 37 graus, sem muita pressão e etc. Essa deposição sucessiva de material vai gerando então uma estrutura volumétrica que ao final desse processo, dependendo da abordagem, claro, é realizada uma reação química nesse hidrogel, que esse hidrogel ele entumece, ele fica durinho. E com isso nós geramos então um tecido com uma propriedade física adequada para ser manuseado e assim sucessivamente, e um tecido vivo.
Mas quais são as formas de imprimir um tecido? Existem várias formas, tá? Aqui estão representadas as 3 principais formas, que é através de jato de tinta, ou seja, é uma impressora a jato de tinta que pulveriza gotículas desse hidrogel numa plataforma. Tem uma outra forma que é, inclusive, até mais comum, que é chamada de microextrusão, ou seja, a gente tem uma seringa, onde tem um êmbolo aqui que pressiona essa seringa com esse hidrogel mais células, que nós agora vamos chamar de biotinta, tanto através de uma pressão pneumática, um pistão, ou diversas outras formas mecânicas de empurrar esse gel e depositar esses filamentos de hidrogel camadas por camadas. Ou então também existe uma possibilidade de usar um sistema com auxílio de laser. Alguns polímeros que são utilizados nas misturas de hidrogel têm capacidade de realizar um cross-link, ou seja, uma reação química orgânica polimérica induzida pela radiação ultravioleta, ou seja, você joga o laser, aquele polímero ele entumece. Então tem impressoras hoje que também trabalham com essa abordagem. E aí cada abordagem tem suas vantagens e desvantagens e depende muito do tecido-alvo que você vai utilizar. Tem tecidos que é melhor utilizar por jato de tinta, outros por microextrusão e assim sucessivamente. E, por exemplo, no caso de combinando essas... Como que a gente pode combinar uma tecnologia de células-tronco IPS com, por exemplo, uma impressão 3D? Então vamos lá, vamos recapitular um pouco o que eu falei. A gente pode pegar um paciente, isolar fazer uma coleta de sangue, reprogramar essas células do sangue desse paciente em uma linhagem de IPS, e aí eu posso diferenciar essas células, por exemplo, num tecido renal, tá, desse paciente, e a partir daí dessas células, né, produzidas, eu posso imprimir numa matriz, num hidrogel, com uma técnica de bioimpressão e gerar um rim daquele paciente. E isso pode ser transplantado de volta ao paciente. Como as células são as mesmas, ou seja, as células são do próprio paciente, isso não vai ser rejeitado. Então essa é a ideia da bioimpressão, combinando com as tecnologias de cultivo de células-tronco pluripotente induzidas. Bom, e as biotintas, Ernesto? O que são essas biotintas? Né? Como eu falei, as biotintas são uma formulação, né, de um polímero, normalmente um polímero orgânico, que tem que cumprir todos aqueles requisitos de arcabouço que eu mostrei para vocês, bem no começo da apresentação. Existem diversos, alginato, gelatina metacrilato, diversos polímeros que são utilizados e que têm essa capacidade de fazer reações químicas ou iônicas, ou reações com auxílio, né, de agentes de crosslink, com radiação ultravioleta, por exemplo, e que ao final do processo de bioimpressão eles fazem essa reação de entumecimento e geram um tecido capaz de ser maleável, porque o hidrogel, antes, né, da reação de entumecimento, ele tem uma viscosidade muito parecida com um gel de cabelo, por exemplo. Aquilo não tem uma propriedade física adequada, né, obviamente. E existem também, pessoal, jeitos de você imprimir que não necessariamente até precisa de hidrogel hoje. Hoje você pode fazer vários esferoides celularizinhos e empilhar esses esferoides uns sobre os outros e gerar uma estrutura tridimensional, por exemplo, que foi representada nessa imagem, e produzir, por exemplo, uma traqueia, como aqui representada nesse esquema. Né? Então você combina diversas células, faz essas bolinhas de células, empilha, né, essas células nesse sistema, e aí você então gera um vaso conduíte, que pode ser, por exemplo, uma traqueia. E existem diversas formulações, como eu comentei, de biotintas, e muitas biotintas hoje já são comercializadas em escala industrial, ou seja, você pode comprar essas biotintas prontas, você não precisa fazer. Né? De diversas empresas no exterior, inclusive no Brasil, já vendem essas biotintas. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês 2 vídeos onde os pesquisadores vão mostrar o processo de bioimpressão, para vocês visualizarem como que ele acontece na prática. Né? Então esse pesquisador ele vai mostrar que o laboratório dele imprime e produz orelhas humanas em laboratório. Como é que começa? Como é que acontece? Tudo começa com um escaneamento topográfico digital. Então aqui esse paciente está sendo escaneado. Tá? Isso vai gerar um arquivo tridimensional da face desse indivíduo, onde eu posso selecionar a região de interesse. Então eu pego essa orelha aqui. Se o paciente não tem orelha direita, eu posso escanear a orelha esquerda, espelhar no computador, isso gera um arquivo tridimensional.
eu produzo ou extraio condrócitos desse paciente, que é a célula do tecido cartilaginoso, e aí eu começo, então, a deposição. Então, essa aqui é a minha impressora por microextrusão pneumática, iniciando o processo de deposição da mistura hidrogel mais condrócitos, de acordo com as especificações anatômicas e geométricas daquele paciente. Então, o vídeo está acelerado, ao final daquele processo, então, é realizada uma reação de entumecimento e vai lá. Você tem agora uma cartilagem, uma orelha humana impressa em laboratório. E em termos de resolução, Ernesto, porque uma orelha é muito fácil, né? É uma estrutura grande, não é vascularizada, não é muito vascularizada. Bom, resolução sempre foi um problema para nós que trabalhamos com impressão 3D, principalmente pensando em capilares, em vasos muito pequenos. Eu vou mostrar agora para vocês esses pesquisadores de Harvard que conseguiram imprimir um túbulo renal. Sim, um túbulo renal, que é uma estrutura muito pequena. E como eles conseguiram fazer isso, né? Bom, eles utilizaram uma abordagem onde eles imprimem um material de sacrifício, tá? Esse aqui está em rosa, não tem nada, é só um polímero, tá? Não tem células aqui, que depois ele vai ser descartado. Esse é um material que nós chamamos de material de sacrifício. Essa estrutura que ela é embebida com uma mistura gelatinosa aí, que é basicamente colágeno 1. E esse polímero rosa ele tem uma característica que quando nós baixamos a temperatura, ele se dissolve e deixa aquele caminhozinho ali livre. E nesse caminho nós injetamos agora células renais, células epiteliais renais. Essas células elas começam a se organizar nesse vaso conduíte, aqui elas se organizando, e como são células epiteliais, elas até começam a se polarizar. Tem a região apical, a região basal, aqui mostrada nessa microscopia eletrônica, e também na microscopia de fluorescência, mostrando que, inclusive, elas preservam a estrutura epitelial desse tecido. Ou seja, com isso, esses pesquisadores desenvolveram ou imprimiram em 3 dimensões um ducto, um vaso renal, que é uma estrutura anatômica muito pequena. E isso, pessoal, tem sido utilizado já em alguns estudos clínicos, como, por exemplo, na China, já tem alguns estudos clínicos em andamento com impressão de tecido cartilaginoso, válvulas cardíacas e alguns outros aí pelo mundo, tá? Mas quando a gente fala de impressão 3D, nós estamos falando de três componentes, né? Comprimento, altura, largura ou profundidade. Esses são os 3D, né? Da onde vem a palavra 3D. E se nós adicionarmos mais uma, que é a variável tempo? Pessoal, agora nós estamos falando de impressão 4D. O que significa isso, Ernesto? Há muito tempo nós desejamos já imprimir estruturas que conseguem se movimentar ou exercer a possibilidade de se movimentar. Todos os nossos tecidos têm certos movimentos, nosso coração bate, nossos músculos contraem, dilatam, etc., e relaxam. Então, como dar movimento a essas estruturas que nós imprimimos, que até então, agora que eu mostrei para vocês, eram basicamente estáticas, né? Isso já começou há muito tempo, na verdade. Então, isso que eu estou mostrando para vocês é uma folhinha de cardiomiócitos de rato que foi impressa e quando estimuladas por um impulso elétrico, elas contraem. Só que como ela tem uma forma geométrica, ela proporciona, à medida que contrai, um movimento que nós chamamos de movimento medusoide. Então a gente dá o choquinho, aquelas células, os cardiomiócitos ali presentes, contraem e começam a se movimentar e fazer uma propulsão, gerar propulsão a essa estrutura. Então isso é a variável movimento. E nós temos avançado bastante com isso. Agora um vídeo mais recente, aquele primeiro vídeo é de 15 anos atrás quase. Agora é um vídeo mais recente, de 2 anos atrás, onde esses pesquisadores desenvolveram um robô, que através de uma técnica chamada de robótica de tecidos moles, eles imprimiram um polvo que tem um componente eletrônico lá dentro, uma célula energética, onde tem células ali humanas, que através do metabolismo geram uma corrente elétrica que estimula alguns canais de microfluídica interna dessa construção. E o que acontece com isso? Contrai e relaxa os tentáculos dessa estrutura, gerando movimento para ele e de forma espontânea e sustentável. O que significa isso?
sem precisar estimular nada. Esses circuitos eletrônicos aqui internos dentro desse robô geram a energia necessária para gerar a contração e a corrente elétrica necessária para contrair e relaxar os cardiomiócitos que aqui estão presentes para controlar esse robô. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o que nós temos de mais recente dentro da área de bioimpressão 3D. Então, esses pesquisadores dos Estados Unidos, no ano passado, eles conseguiram imprimir um ventrículo humano e com um resultado muito interessante. Então, essa é uma imagem de fluxo de cálcio. Então, quando o tecido brilha aqui, bem clarinho, é o cálcio que está entrando dentro de cada uma das células ali. E reparem que esse ventrículo está contraindo conforme a estimulação dele. Então, os cardiomiócitos que foram impressos ali, eles são estimulados e contraem de forma organizada, como acontece no ventrículo nosso. Então, aqui é uma visão de cima. Reparem que o pulso elétrico que está correndo nesse coração ele é sincronizado, ele pode ser unidirecional, ele pode ser totalmente controlado, com a velocidade controlada, aqui, conforme o batimento do coração que a gente quer. E esse impulso ele transmite por essa estrutura, que é o que acontece no nosso coração. Então aqui está a origem do estímulo. Esse estímulo ele se propaga por toda essa estrutura e faz a contração sincronizada desse ventrículo, como acontece muito bem nos nossos corações. Mostrando aqui, isso aqui é um tecido impresso, 3D. E por fim, esses outros pesquisadores imprimiram, utilizando uma outra tecnologia, uma outra abordagem, eles imprimiram um alvéolo pulmonar. Então aqui tem um alvéolo pulmonar sendo perfundido com sangue e respirando. Então aqui a gente tem uma bomba que faz pressão positiva para dentro desse alvéolo, que dilata, contrai e entra em contato com esse leito capilar aqui para realizar a troca gasosa. É mais um avanço significativo, tanto em termos de resolução, quanto também em termos de movimento dessas estruturas. E pessoal, vocês devem estar se perguntando, mas uma impressora 3D é muito cara, mas como é que eu vou fazer isso? Não é não, você pode, por exemplo, comprar uma impressora 3D convencional hoje na Amazon por $400 e você consegue modificar ela de forma bem simples e gerar, inclusive, sua própria bioimpressora. Bom, pessoal, na Universidade de São Paulo, nós temos um projeto onde nós temos um objetivo audacioso de conseguir em 5 anos o primeiro transplante de um fígado bioimpresso em humanos. E como que nós fazemos isso? E o que a gente já fez? Ano passado, o nosso grupo mostrou pela primeira vez no mundo que é possível imprimir estruturas hepáticas, mini fígados, produzidos a partir de células iPS, aquelas células que eu mostrei, e gerando tecidos funcionais, ou seja, que funcionam como fígado e estáveis por longos períodos de tempo. E a gente faz isso no nosso laboratório a partir daquela metodologia que eu descrevi para vocês. No nosso caso, nós coletamos sangue periférico de um paciente, isolamos eritroblastos, reprogramamos essas células em células iPS e diferenciamos elas em 3 tipos celulares. Hepatócitos, são as células do parênquima hepático, células endoteliais ou células vasculares e células estromais. Essas são as células que eu consigo, combinando essas células, gerar um tecido hepático funcional através de uma técnica de bioimpressão. E tudo isso em 90 dias. Da admissão do paciente, da coleta do paciente, em 90 dias nós conseguimos então produzir um mini fígado daquele paciente. Aqui estão as imagens das células que nós produzimos, nos hepatócitos, células endoteliais, células mesenquimais, os testes da impressão 3D, dessa estrutura, e aqui um vídeo mostrando o nosso processo de impressão 3D, em tempo acelerado, mostrando a deposição camada por camada dessas estruturas que nós chamamos de mini fígados. Então aqui tem células vivas aqui dentro, elas estão vivas agora, elas continuaram vivas após o nosso experimento e mostraram uma funcionalidade hepática significativa. E tudo isso utilizando uma impressora 3D comercial. Bom, os nossos resultados foram muito promissores, nós desenvolvemos uma nova forma de imprimir essas estruturas hepáticas que consegue preservar a função dos hepatócitos ali presentes,
né, que são através da impressão de mini esferas de hepatócitos, que preservam o fenótipo epitelial dessas estruturas, que é muito importante para elas, né, porque quando essas células perdem essa característica epitelial, elas começam a perder função também. E com isso, pessoal, eu concluo aqui a minha apresentação, deixando também um convite a vocês conhecerem um pouco mais sobre o nosso grupo de pesquisa, que é o Centro de Estudos sobre o Genoma Humano e Células-Tronco, também chamado de Genoma. Esse trabalho, pessoal, ele foi coordenado e foi a quem eu também fui orientando durante o meu doutoramento, pela professora Maiana Zatz, em associação com o professor Silvano Raia, da Faculdade de Medicina da USP, o professor emérito da Faculdade de Medicina da USP, e o cirurgião brasileiro que desenvolveu a técnica de transplante de fígados intervivos entre dois indivíduos vivos, uma técnica pioneira no mundo, que hoje tem mais de 60 mil casos de transplante no mundo. E, obviamente, eu não faço aqui nosso prédio, né, na Universidade Universitária, em São Paulo, na Universidade de São Paulo, e nada disso, todos esses resultados, obviamente, eu não gerei eles sozinho. Eu tive o prazer e o privilégio de trabalhar com pessoas brilhantes, a quem eu devo meus agradecimentos, como, por exemplo, o Dr. Luiz Caires, o Kaique Teles, o professor Peter Lelks, da Universidade de Temple, que também é o nosso colaborador nesse trabalho, e também diversos outros colaboradores na Faculdade de Medicina da USP, Instituto de Biociências, CNPEM também, no Laboratório Nacional de Biociências, diversos outros colaboradores, e deixo aqui também o meu agradecimento às agências de fomento que conseguiram, né, financiar esse projeto tão audacioso, mas tão importante também. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu deixo aqui meu muito obrigado por assistir essa palestra, e também aproveito para deixar o meu contato aqui. Caso vocês tenham interesse em conhecer mais sobre essa pesquisa ou outras pesquisas do nosso centro, deixo aqui o meu e-mail e aqui também um QR Code que, se você clicar aqui, você escanear esse QR Code, você vai ter acesso direto a mim em diversas plataformas de redes sociais, LinkedIn, Instagram, Twitter, o que quiser, e eu teria o prazer em responder qualquer dúvida de vocês ou interesse. Tá certo, pessoal? Muitíssimo obrigado a todos e a todas.